vocês que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Espero que bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje estamos iniciando o capítulo 23 e abordaremos os 6 primeiros itens sobre os títulos: Quem não odiar seu pai e sua mãe e abandonar pai, mãe e filhos. Mas antes, vamos sentar confortavelmente em nossas cadeiras, relaxar o nosso corpo, elevar os nossos pensamentos aos bons espíritos, pedindo maior compreensão para as palavras do Evangelho e fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Vamos abordar primeiro o porquê da moral estranha. Trouxemos notas que explicam certos termos que foram usados nas falas de Jesus e é necessário estar atento aos hebraísmos, que essas expressões próprias da linguagem hebraica, não tendo tradução em outras línguas, dão a entender. Por exemplo, para dizer que alguém ama uma pessoa e odeia a outra, non odite em latim, kai omizei em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos. O que o verbo misei exprime, o verbo hebreu que Jesus deve ter empregado o exprime melhor. E não significa simplesmente odiar, mas amar menos, não amar tanto quanto, não amar igual ao outro. No dialeto siríaco, que dizem ter sido usado mais por Jesus, essa significação ainda é mais acentuada. É nesse sentido que é dito na Gênese, no capítulo 29, itens 30 e 31. E Jacó amou Raquel mais que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada. É evidente que o verdadeiro sentido é menos amado. É assim que se deve traduzir. Em muitas passagens hebraicas, e principalmente siríacas, idioma aramaico, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto um ao outro. E seria contrassenso traduzi-la por odiar, que tem outro significado bem mais determinado. O texto de Mateus esclarece, aliás, toda essa dificuldade. O Evangelho de hoje começa. Havia uma grande multidão acompanhando Jesus e, voltando para eles, lhes disse: Se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Essas palavras estão em Lucas, no capítulo 14, itens 25 a 27 e 33. Aquele que ama mais seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Já essas palavras nós encontramos em Mateus, capítulo 10, versículo 37. A doutrina espírita retoma a severidade das escolhas humanas no tocante à vida material e esclarece os laços de similitude entre o todo e a parte. É fato que as escolhas representam elos e manutenção de certos campos. Nossas escolhas compõem campos maiores de escolhas.
Carregar nossa cruz é entrar num campo imenso das almas capazes de renúncia e fraternidade. Almas crísticas que precederam a nossa e nos auxiliaram a perseverar. O aprendiz, diante do chamado, a voz de Jesus ao longo dos séculos o alcançou. Pegue sua cruz e me siga. No livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, vemos que algumas passagens do Evangelho de Jesus Cristo encerram orientações que escapam ao entendimento da maioria das pessoas, porque estas lhes atribuem apenas o limitado sentido da palavra escrita. Torna-se necessário que o homem transcenda seu limitado entendimento e almeje alcançar voos mais altos nos céus do conhecimento para captar verdadeiramente, por meio do sentimento, o conteúdo de tão sábias e profundas lições, instruções indispensáveis para as almas que anseiam pela melhoria íntima. Jesus esclarece aos irmãos que a vivência do amor não está restrita a uma experiência na matéria, visto que passageira qualquer que seja sua natureza. A real vivência do amor exige que o ser tenha desenvolvido esse sentimento numa expressão ilimitada, sustentado pela compreensão dos propósitos divinos para a humanidade, esteja encarnada ou desencarnada. Já Adenauer Novaes, no livro Intérprete de Deus, Jesus, o Arquétipo do Amor, nos diz: o amor é o sentimento que nos aproxima do divino, elevando-nos da condição animal em que nos encontrávamos. Na dimensão do amor a Deus, é oportuno vivenciá-lo na dedicação direta em atitudes concretas, na construção de um mundo melhor e na disseminação daquele sentimento como fonte de vida e de fidelidade para todos. Na dimensão ao amor ao próximo, é importante praticá-lo no formato da caridade, que iguala, nivela todos os seres humanos, oportunizando o surgir do sentimento da compaixão, muito adequado a uma sociedade carente de saúde física e psíquica. Na dimensão do amor a si mesmo, fundamental para que os outros tipos sejam alimentados, deve-se determinar a alicerçá-lo de forma consistente e consciente, sem exigências de imagens idealizadas da própria pessoa, buscando identificar a imortalidade do espírito que se é, elevar ao máximo e considerar a razão principal da própria vida. O sentimento do amor é ter alcançado o sentido e o significado do viver. Sem amar, a existência fica insossa e pobre de sentimentos e de experiências significativas. Para que o espírito alcance outras dimensões evolutivas, necessita passar pelo amor de uma pessoa, cuja densidade das experiências envolvidas é incomparável, mais intensa do que qualquer outra. Amar alguém requer renúncia de parte de si, mesmo em favor do outro, abertura do coração para a mais nobre emoção humana e compatibilização do próprio destino com o de alguém. Mais do que o amor de alguém, deve-se buscar amar alguém, pois esse sentimento promove mudanças para novos patamares evolutivos ao espírito. Jesus veio dar cumprimento ao decálogo e confirmar as profecias que lhe eram relativas. Veio congraçar a humanidade, fazendo-lhe ver os seus membros que devem unir-se pela amizade, pelo afeto, pelo carinho, pela produção de concórdia, pelo amor paterno e filial. Veio mostrar-lhe que a vida real é a do espírito, liberto da escravidão da matéria, isto é,
pacificado e que o espírito só se depura na adversidade, que é o crisol das grandes obras. O lugar mais apropriado a evidenciar as melhores qualidades de alguém. Ele, portanto, jamais poderia ter dito o que quer que importasse em condenação ao amor da família. O que em relação a esta, como a respeito de tudo mais, condenou foi o excesso, que em todas as coisas prejudica o ser humano e o transvia. É dever do homem consagrar-se à família e preencher para com esta todas as obrigações que lhe impõem as leis divinas, cuja síntese é a lei do amor. Essas palavras encontramos no livro Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião. Adenauer ainda nos diz que é preciso coragem, autodeterminação e consciência da mortalidade pessoal, para elevar-se além dos próprios limites existenciais. A trajetória do espírito em busca de realização pessoal é como uma estrada, cujo viajante deixa gravado o seu rastro de luz. A qualquer tempo poderá corrigir rumos, atalhar caminhos, rever atitudes e utilizar criatividade para aprender. Deve buscar uma coerência interna, afirmando-se no mundo como indivíduo que se pauta pela ética e por ações altruístas, amadurecidas. Não se furta em assumir a responsabilidade pelo que faz, diz e promove, consciente de que é o agente da transformação social, enquanto promove a própria transformação. A fala de Jesus nos convida à percepção da seriedade da vida e do valor de tudo que se constrói dentro de si. O espírito é o que ele abriga em seu mundo íntimo, cuja unidade deve buscar consolidar para melhor evoluir. Muito embora se utilize de várias personas para viver no mundo, deve identificar sua designação pessoal para mostrar-se quem de fato é. Seu destino lhe pertence e será tecido a cada experiência, consciente de que algo muito melhor o aguarda em face do amor que gerou. Todo aquele que por amor ao meu nome deixar sua casa, seus irmãos, irmãs, pai e mãe, mulher e filhos e suas terras, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. Essas palavras de Jesus estão no Evangelho de Mateus, capítulo 19, item 29. A doutrina espírita lança uma proposição literária dentro do mesmo pretenso estado posicional, pois resigna esse termo colocando-o como divino. Estar preso a Deus é estar no seio de Deus, do seu amor, à semelhança da gota d'água retida nas micelas maleáveis da existência marinha. Esta é a condição para que o chamado divino possa ser entendido por nós. A teologia espírita desvela o amor a Deus como premissa de todos os demais amores. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Essas palavras estão na primeira epístola de Jó, capítulo 4, item 16. O abandono de que fala Jesus é aquele movido por esse amor sublime, levando a alma a segui-lo e deixando todos os apegos para trás. Então, Pedro lhe disse: quanto a nós, vede que deixamos tudo e vos seguimos. Jesus lhes disse:
eu vos digo em verdade, que não há ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus sua casa, pai e mãe e irmãos, e mulher e filhos, que não receba deste mundo muito mais e no século futuro a vida eterna. Encontramos essas palavras no Evangelho de Lucas, capítulo 18, itens 28 a 30. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permite-me primeiro ir dispor do que tenho em minha casa. Jesus lhes disse: todo aquele que, tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Encontramos essas palavras no Evangelho de Lucas, capítulo 9, itens 61 e 62. Sem discutir as palavras, é necessário aqui procurar a ideia, que era evidentemente esta: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque ela está de acordo com os princípios da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia da renúncia à família seria sua negação. Estamos aqui diante de uma proposição filosófica de fidelidade e desapego. Fidelidade aos ideais e desapego às raízes materiais de nossa encarnação. Entre amores diferentes, afetos similares, essenciais, a alma é chamada a escolher amar mais a Deus. Somente uma imagem forte como esta, abandonar pai, mãe e irmãos, poderia passar-nos a ideia que Jesus estava a semear quanto aos níveis de realidade espiritual que a alma do homem ainda vivenciaria. A doutrina espírita eleva a alma, proporciona a ascese e o crescimento para níveis sensíveis de relacionamento afetuoso. Ela desvela a grande realidade do espírito. E o amor em espírito é indissolúvel, é imutável. E o amor divino, e este é imorredouro, infinito e eterno. Bezerra de Menezes nos diz: Jesus Cristo, presença máxima do amor entre os homens, veio-lhes falar da eternidade que aguarda cada um, falando-lhe também que não devem considerar o sentimento que dedicam aos familiares como um amor eterno e absoluto. Amorosamente, orientam-os a não pouparem cuidado aos familiares, mas dirigirem seus interesses ao Pai, considerando que a vida futura é o compromisso de sua existência, esteja encarnado ou desencarnado. A vida em família é um dever, que, cumprido com responsabilidade, dignifica o espírito eterno, as virtudes sagradas da fraternidade, da paciência, do perdão, da compaixão e do desprendimento. É o lar, o ambiente propício para que as almas ali reunidas possam exercitar tais virtudes, burilando assim sua intimidade, ainda impregnada pelas atitudes e comportamentos equivocados de vidas anteriores. Compete ao homem cumprir no seio da família as leis benditas que regem a instalação do reino de Deus em cada coração, não fazendo jamais desse Instituto Luz uma prisão erguida pela conveniência dos interesses puramente pessoais. Desejos e posturas que somente alimentam o egoísmo e exacerbam o orgulho, gerando comportamentos que comprometem o ser diante da eternidade. As relações entre os indivíduos reunidos na sociedade familiar são referência ao seu adiantamento espiritual e sempre lhes proporcionam a oportunidade de viverem os ensinos do Mestre, concorrendo com eficiência para seu progresso como espíritos eternos. Jamais essas relações poderiam ser um obstáculo
ao amadurecimento da alma. No livro Intérprete de Deus, Jesus, o Evangelho Vivo, Adenauer Novaes nos diz: nosso psiquismo é preenchido da resultante das experiências vividas nas várias encarnações e nos períodos de intervalo entre elas. São conteúdos carregados de emoção, sentimento, julgamentos e informações que servem de base para novas experiências no tempo. Tudo foi vivido no passado, trazendo ou não incômodo ao espírito. Ao ser lembrado, deve merecer contextualização e, à luz do presente, ressignificação. Reconsiderar o passado sem se sentir culpado ou causador de males a si mesmo e ao próximo requer discernimento e sabedoria. Quem efetivamente reconhece que fez mal a outrem e deve sair da culpa e buscar meios de oportunizar o melhor àquele que o prejudicou, quando não é possível por fatores que escapam às suas possibilidades, deve seguir em frente e aguardar uma oportunidade de vida para realizar o melhor naquilo que se equivocou. Deve também aprender naquilo que errou, superar suas deficiências, resolver suas fragilidades e reduzir seu grau de ignorância. Quando o espírito analisar o próprio passado, deve sempre reconhecê-lo, que conteve forte carga de inconsciência, de ignorância e de limitações evolutivas. A luz que se deve colocar sobre o passado é a que ilumina os caminhos da incipiência do espírito e das circunstâncias coletivas reinantes. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos fala como devemos entender as palavras de Jesus. O que representa renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de ter os melhores ou perfeitos, unindo-os ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de os encontrar, os que se afinam perfeitamente contigo. Somente deste modo renunciará aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre Jesus. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Vamos vibrar pelo nosso planeta para que haja mais paz, compreensão, tolerância, solidariedade. Vamos vibrar pelos hospitais, presídios e abrigos. Vamos vibrar pelos vários segmentos religiosos, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pelos nossos parentes, amigos e por aqueles que têm alguma coisa contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se fizer mais necessária. Agora queremos agradecer aos bons espíritos que nos ajudaram neste estudo. Vamos agradecer a Jesus pelo seu exemplo. Vamos agradecer ao Pai Maior por providenciar tudo para o nosso aprendizado e crescimento. Obrigada a você que nos acompanha nesse estudo. Se gostou,
Dê o seu positivo, faça uma crítica, um comentário. Clique no sininho todas as vezes que houver uma nova postagem. Você receberá um aviso. Uma ótima semana, até a próxima quarta-feira e muita paz a todos.